Bem-vindos ao AdurCast, o podcast da Adur. Dá o play e vem com a gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos assistindo nesse podcast da Adur, nesse programa piloto. Eu sou Poliana, jornalista da Adur, e eu estou aqui com a Lília Cordeiro, nossa presidente. Obrigada, Poliana. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. É um prazer estar aqui podendo participar desse movimento que é um canal de comunicação com o nosso sindicalizado, sindicalizada, professor, professora e também com as outras categorias e a sociedade em geral. A gente está aqui falando, né, com esse cenário das bandeiras de luta da Adur, né? Também se você puder falar um pouquinho, brevemente. Claro, essa é uma ideia que a gente já vinha tendo há algum tempo, né, para além da nossa bandeira tradicional, também encampar outras bandeiras que são nossas, né, da causa LGBTQIAPN+, da causa antirracista, por um ambiente mais saudável, em prol das professoras, né? A gente tem tido aí casos crescentes de agressões contra a mulher e feminicídios, e então essa é uma causa altamente relevante, né? Ainda é altamente relevante. Então, acho que esse cenário é um pouco também para mostrar que o sindicato docente ele está atuando em diversas fronteiras, né, e com diversas batalhas aí ainda a serem travadas, né? E uma dessas batalhas é justamente a comunicação, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa ideia, essa necessidade, eu diria, do sindicato se comunicar, não só com a sua base, mas especialmente com a sua base, mas não só, né? Então, eu entendo a educação, ó, porque eu já estou pensando a comunicação como uma questão educacional, né? Como professora que sou, licenciada, eu não vejo a comunicação longe desse espaço, longe dessa relação com a educação. Então, eu penso que, por mais que estejamos, né, num espaço como a universidade, esse é o nosso território primeiro, né? Pensar que aqui também estamos nos educando coletivamente. Então, o canal de comunicação mais próximo da nossa base, dos nossos colegas professores e professoras, é também esse espaço de nos autoeducarmos para refletirmos sobre o papel do sindicato. Acho que essa é uma questão de ordem primeira, no momento como esse que a gente vive, né, de descrédito das instituições em geral e do sindicato também, né? Então, esse é um espaço também de educação. É muito interessante isso, né? Assim, acho que a gente já... Só uma breve conversa sobre isso, né? Que eu sinto um pouco, como uma profissional da comunicação, que isso tem se tornado cada vez mais relevante, né? Todas as organizações precisam, elas sentem, parece que é uma necessidade de fato de se comunicar com a sua base, porque no fim das contas o que a gente precisa é formar comunidade, né? E a Adur é esse sindicato que tem uma base muito forte, que tem uma atuação há muito tempo, e que acho que esse podcast está aqui para ser mais um vetor, né? Ele não é exclusivo e ele não é nenhuma novidade no sentido da comunicação do sindicato com a sua base, mas é mais uma forma de chegar até as pessoas, né? Isso, e principalmente de deixar registros do nosso tempo, né? Do tempo que a gente está vivendo, das batalhas que a gente vem travando ao longo do tempo presente. Então, como você disse, Poliana, a Adur, ela é um sindicato muito forte. Curiosamente, a gente tem uma das associações com o maior número de sindicalizados, se a gente for fazer um comparativo com outras ADs, em comparação com professores concursados ou que já estão aposentados. Os nossos aposentados permanecem junto com a gente, alguns muito ativamente, e a gente tem um número muito importante de professores e professoras recém-ingressos,
que vem se filiar ao sindicato sem a gente precisa ficar fazendo muita campanha, né? Eu acho que isso é papel dessa comunidade que a gente já tem aqui, né? Nos nossos campi, todos eles, né? Nova Iguaçu, Três Rios e aqui em Seropédica, mas sobretudo de ter esse diferencial dessa comunidade que é forte. Mas a gente pode avançar mais, né? Acho que a gente pode avançar mais e avançar mais não só no número de sindicalizados, mas principalmente na luta conjunta, coletiva, cotidiana, essa que se faz no dia a dia da nossa universidade. Então, esse é o principal espaço que a gente precisa fortalecer. Muito bom. Esse é um episódio piloto desse podcast, né? A ideia é que a gente faça um formato híbrido, que às vezes a gente vai ter essa produção maior para fazer um videocast, às vezes vai ser só no áudio, às vezes a gente vai ter algo mais informativo. A nossa proposta é responder com o produto de acordo com o que a demanda nos oferece ali, com o que está aparecendo naquele momento, né? E aí eu acho que assim, é importante, acho que a gente dizer aqui que esse também é um espaço para o professor se aproximar, se ele assiste isso, se ele se importa, se ele tem alguma pauta para trazer, traga a sua pauta para a gente transformar ela num episódio, num produto, para divulgar no site da ADUR, porque o sindicato também é a sua casa, né? Também é uma casa para essa produção acadêmica, de pensamento crítico, que a gente sabe que os professores têm demais, né? Eu acho que é isso, e aí queria só que você deixasse uma mensagem final. Bom, primeiro fortalecer isso que a Poliana está trazendo, né, sobre a participação dos nossos professores em mais este espaço, como espaço de produção do conhecimento, como espaço de reflexão sobre a sociedade. Então, isso para a gente é muito fundamental, da gente ocupar a ADUR. Todos os perfis, todas as contribuições serão muito bem-vindas, né? A gente tem como mote da nossa gestão, a ADUR somos nós. E a ADUR somos nós quando a gente está construindo coletivamente, quando a gente está participando das assembleias, quando a gente está participando dos encontros mais festivos, dos encontros via conselho de representantes, das mesas redondas, o ADUR, Cineclube ADUR, enfim. A gente tem que ocupar o espaço, né? E é isso que a gente espera. Vem ocupar também esse espaço multimídia, né? Com vídeo, ou só com a fala, né? E para a gente construir um sindicato mais forte, cada vez mais forte. Então é isso, gente. Esse é um episódio mais curto, só de apresentação. Preparem os ouvidos, porque o próximo episódio vai ser um pouquinho mais longo. A gente quer também usar esse espaço para elaborar mais sobre alguns assuntos, para aprofundar um pouco mais em alguns temas. Preparem os ouvidos e até a próxima. Fala Jurídico é o quadro do podcast da ADUR para tirar dúvidas com os nossos advogados. Mande suas dúvidas. Fala aí, Bochato, o que é o golpe do falso advogado? Então, essa questão do golpe, que a gente tem acontecido muito, chamado golpe do falso advogado, onde criminosos, por meio de WhatsApp, por meio de ligação telefônica, assediam o servidor público, dizendo que ele ganhou a ação judicial mediante a necessidade do servidor fazer um pagamento prévio. Isso tem sido muito comum. O que a gente precisa alertar aos servidores, principalmente os aposentados, é que o escritório que assessora aqui a ADUR, ele não faz normalmente contato via WhatsApp. Só numa situação muito emergencial. O contato normalmente é por e-mail, o e-mail institucional que nós temos aqui no nosso cadastro da ADUR. E o mais importante, o escritório nunca pede qualquer tipo de pagamento para liberar ganho na justiça, né? Normalmente, esse pagamento, não que não aconteça, mas ele acontece de forma já dentro da ação, o professor não precisa desembolsar nada. Quando é uma questão assim de custas judiciais, também a gente comunica o professor, e nunca o valor é astronômico, são valores baixos, né?
Então, assim, fica alerta a isso. E o mais importante também é, na dúvida, sempre vem aqui e consulta a DUR, né? Ou consulta o escritório pelos canais oficiais que ele obtém ou em nossa página ou aqui na própria DUR, né? Então, esses são os alertas para a gente evitar aí que o professor caia no golpe do falso advogado. Fala Jurídico é o quadro do podcast da DUR para tirar dúvidas com os nossos advogados. Mande suas dúvidas.